Então começou. Vê, aí para a aula de hoje, que corresponde à nossa aula de número 26 da disciplina, eu programei falar um pouco sobre oscilações, coisa que já foi abordado lá pelas aulas do professor Reginaldo, que eu coloquei para vocês. E tem alguns exemplos também naquela de circuitos elétricos que eu coloquei também, certo? Então, como a gente ainda tem aula de hoje, tem a próxima segunda e a próxima quinta, e caso tenha, né, que a gente vai conversar um pouquinho ainda, então são 3 aulas para a gente abordar ainda isso. Tipo, o assunto teórico já foi dado, eu meio que faço uma breve revisão dos assuntos e penso mais nos detalhes para resolver os exercícios, certo? Vez ou outra, quando eu coloco alguma coisa um pouco teórica e demora um pouco, é porque eu já estou pensando no que vai ser usado lá nos exercícios, ou que eu também, pela minha experiência, que eu acho mais importante de se aprender, certo? Às vezes a gente não pega 100% do assunto, né, mas foca mais em algumas coisas que sejam relevantes, né, seja importante quebrar a cabeça. Então, nessa parte final, a gente tem essas oscilações, né, que é o sistema massa-mola, que basicamente tem os com amortecimento, sem amortecimento, com ou sem uma força externa, né? Aí tem vários casos para analisar, certo? E em todas as situações recai nas equações homogêneas ou não homogêneas, que são equações que a gente já sabe resolver. Tanto as homogêneas e não homogêneas tem as técnicas para abordar esses problemas. Aí alguns exemplos a gente vai ver, a gente vai ver como é que se utiliza isso, né? Naquele de circuitos elétricos não tem muitos exercícios no livro, mas eu vou pegar alguns só para a gente analisar mesmo, certo? Nas próximas aulas, na de hoje não vai dar tempo. Então, só para fechar com vocês, a gente vai ver esses exercícios, tipo, a gente está vendo umas revisões, né? Vendo alguns exercícios, de repente tirar algumas dúvidas de vocês também. A gente tem hoje, tem as próximas 2 aulas, e tem uma outra aula que seria de sábado, que seria aula assíncrona, né? Eu vou ver como é que eu vou fazer para enviar para vocês. Nessa aula assíncrona, essa aula que, vamos dizer que seria uma aula, eu estou pensando em colocar, boa noite, Vitória, eu vou colocar as leis de Kepler, certo? Aí eu vou tentar fazer aqui na mão, tipo, eu me lembro do material, eu dei até uma olhada, de um professor que é muito bom, um pesquisador que é muito bom falando sobre isso, mas eu não gostei muito. Eu gostei do vídeo dele, só que ele, aquele negócio, como um pesquisador, ele aperta o acelerador e vai-se embora, aí não bota muito pé no chão. Aí agora, para esse nível que a gente ainda está no curso, eu acho que fica um pouco difícil demais para vocês. Aí eu vou fazer as leis de Kepler de um jeito mais pé no chão mesmo. Aí eu vou gravar, escrever, certo? Vou ver como é que eu faço. Caso eu tenha tempo daqui para o sábado, eu boto de eu gravar essa aula. Caso não, eu vou colocar para vocês olharem depois, certo? Porque seria um extra. É mais para vocês virem tudo. Pô, a gente viu um monte de teoria e ver isso aí numa coisa interessante, uma coisa prática, né? E caso dê tempo, eu boto lá o problema da braquistócrona, que eu acho interessante também, certo? E essas ideias vocês não vão ver só apenas nessas coisas básicas. Tipo, de repente vocês forem estudar qualquer coisa fora disso, desses exemplos que eu conheço, que eu tenho mais fluência neles, tipo, sei lá, problemas de biometria, problemas de ecologia, sei lá, muitos são modelados por equações diferenciais e as coisas são bem parecidas. As equações são bem parecidas. Quando é uma coisa diferente, você mais ou menos prevê, né? Certo? O que é que vai acontecer. Então, resumindo a história, a gente tem 3 aulas para resolver exercício, ver um pouco da teórica que eu vou ver com vocês, essa e mais 2, a gente vai fazer aula ao vivo, e uma aula eu vou enviar para vocês. E a outra coisa é sobre a semana que vem. Pelo jeito, pelo que eu entendi, a gente tem aula na semana que vem para fechar logo, né? O que é que vocês dizem? Eu apoio isso aí, professor. Para ficar logo livre, né? Que foi decidido para Tom, para mim tá tranquilo também.
Bom, deixa eu perguntar, como é que vocês estão indo nessa... A outra já foi entregue, algumas pessoas atrasaram, mas ainda dá para entregar. E essa última lista, como é que tá indo? Tá dando para fazer? Eu tô achando ela mais pensante, assim, do que as outras. Embora seja, tipo, bem repetitivo, tem os pacientes que foi meio chatinho pra mim pegar no começo, então eu acabo demorando mais. Mas tá andando também. Não tem problema muito grave, não. A teórica não é muito... É basicamente aplicar o assunto da primeira lista na segunda, né? Isso é verdade. As equações, chega em equação homogênea ou não homogênea e aplica. A dificuldade talvez é a parte da física, né? Você entendeu, descrever o sistema mecânico, né? Isso, é isso. O pensante da questão é mais complicadinho. Pronto. Aí tem uma parte que é mais difícil, que é aquele quando tem um amortecimento, tem uma força externa. A parte da física. Beleza, A gente vai vendo assim alguns exemplos. Eu tenho um pouquinho de dificuldade porque eu também não tive tanta formação em física. Eu vi só o básico mesmo, certo? Mas é que eu gosto. É um negócio que eu gosto. Aí nessa primeira parte que eu vou mostrar aqui para vocês, talvez muita coisa eu estou até pensando para quem já está mexendo na lista. A última vez que eu vi aula de física, Márcio está dizendo, foi em 2004. Pois é, Márcio. Mas a gente que é de matemática, porque é aquela coisa, né? Essa área da gente é um pouquinho mais... Essa coisa de EDO envolve muitas coisas de aplicação. A matemática é tipo... Até que é considerada uma área de matemática aplicada. Mas... tem a parte teórica, né? Por trás, né? Certo? A gente vai vendo. Mas a física que a gente usa é pouco. É mais a coisa intuitiva, né? Tipo... você botar vetores de forças, se lei de Newton básica, né? Ação, reação, força resultante é massa vezes aceleração. São coisas bem simples. Pelo menos assim, é o que a gente fica guardando desde a escola. Talvez seja mais complicado as leis da gravitação. Inclusive uma a gente vai ver, é o que eu disse a vocês que eu estou a fim de mandar para vocês verem na prática, que é a lei de Kepler, e você descreve um movimento de corpo solar, né, quando a interação é 2 a 2, certo? Isso é uma coisa interessante. Tem a física por trás, mas o que descreve mesmo é a matemática. É o que é interessante do problema. Ô professor, o senhor é licenciado ou é bacharel? Eu fiz licenciatura, mas foi a licenciatura meio misturada. Eu fiz toda a disciplina que você imaginar de licenciatura, aquelas. Meu título é licenciado, mas eu paguei muita disciplina de dia. Acho que geometria diferencial, EDO, sei lá, variáveis complexas, álgebra linear, análise. O senhor é da Federal, é? Eu fiz na Federal, fiz a graduação, mas fiz misturado. Estava, por exemplo, no início, quando eu fiz, vou falar isso 2 minutos só. Quando eu fiz, eu comecei meu curso de licenciatura, eu fiz de tarde, eu fiz separado da minha turma, porque eu tinha mais tempo à tarde. Aí eu fiz junto com a turma de história, essas coisas. Aí tinha que... Eu fiz aquela psicologia, educação, didática. Eu fiz tudinho no terceiro ou quarto período, já tinha acabado essa disciplina tudinho. Aí depois eu fiquei só pagando a disciplina que eu gostava, que é da área de exatas mesmo, né? Apesar que eu gostei da área de psicologia, mas não era... Eu não tinha esse desejo muito de ser professor do ensino básico, né? Aí eu queria mais pesquisar mesmo, é por isso que eu fui para outro rumo. Nada impede, né? Tipo, você fizer a licenciatura, nada impede você decidir para pesquisa. E quem começa na área de pesquisa, quem começa no bacharelado, nada impede de perceber que gosta mesmo de dar aula, né? Certo? Você vai se descobrindo com o tempo, né? Tipo, em 2 anos, tipo, em 3 anos de faculdade, você não determina tudo da sua carreira, não, né? Você com o tempo vai aprendendo, vai mais ou menos sabendo o que quer fazer da vida. Deixa eu ver aqui, eu tenho que botar o link aqui.
para poder abrir pelo tablet também, para poder apresentar para vocês. Certo? E como é que está a disciplina de vocês? Estão fazendo muita coisa? Vocês já estão fazendo segunda VA? De ESO, sim. Porque é relatório, aí tem data para entregar e eu tenho que começar já. O que é ESO? É estágio supervisionado. Estágio supervisionado. E eu tô pagando também evoluções também tá bem assim, tipo, porque a prova dele foram listas e comentários vai somar tudo e dar uma nota. Não vai ter uma prova, tá? Aí, no caso, toda semana a gente tá fazendo prova, né, entre aspas. Entendi. Mas é mais ou menos o esquema da gente. Eu não tive a oportunidade de perguntar isso a vocês, porque vai aparecendo a demanda. Eu queria saber de vocês. Deixa eu só. Eu tô abrindo aqui, aí vai terminar abrindo o WhatsApp aqui. Eu vou botar aqui, mandar o link para poder abrir aqui. O que é que vocês acharam da prova que eu enviei para vocês? Que vocês fizeram da primeira VA? Foi factível? Vocês tiveram dificuldade? Como é que foi? A primeira VA? Sim, o que é que vocês acharam? Conhecimento das listas, já tinha feito as listas. Para quem fez a lista, eu acho que foi muito bom a VA. Porque eu peguei as questões, eu olhei assim, já tenho uma lembrança dessa questão. Eu vou com Vitória e a Laíde também. Para quem fez, estava tranquilo. Agora, para quem não chegou a fazer as questões, deve ter apanhado, porque são questões não difíceis, mas são trabalhosas de você fazer toda a prova ao mesmo tempo. Não fez antes. Entendi. Verdade. Mas para quem fez antes foi tranquilo, né? Foi sim. Então, como eu tinha dito a você. Vai ser igualzinho. Tá bom. Como eu disse a vocês, a prova seria praticamente uma, como eu posso dizer, uma formalidade, porque se você está praticando, a ideia do curso é você praticar, certo? Acho que vocês já estão grandinhos já para você organiza o estudo de vocês, certo? Para quem faz as listas e tal, eu acho que não tem muita dificuldade não para fazer a prova e tal, mas isso quer dizer que você vem estudando, né? É por isso que você não tem tanta dificuldade. Eu penso assim. Ó, para a aula de hoje, eu vou fazer uma breve revisão aqui. Se por acaso for uma coisa muito simples, eu vou passando mais rápido e termino sendo mais objetivo onde é que eu quero chegar, certo? Tá dando para vocês verem aí? Tá todo mundo vendo isso aí que eu botei na tela? Professor, mas começa devagarzinho, professor, por favor, para a gente pegando aí, porque às vezes eu sei que o professor já sabe que é correr, sei lá, e acaba... Eu praticamente tenho mais dificuldade para pegar algumas coisas. Não, é porque eu só tô dizendo assim, porque de repente eu vou falar de trigonometria e se for uma coisa muito básica, aí você diz, não, professor, isso aí tá de boa. Entendeu? Entendi, professor. Mas eu não vou sair correndo. Não, vou não. Por exemplo, essas coisas aí, que vão ser utilizadas. Você lembra dessas fórmulas aí? Transformação de soma em produto? Sim, mais ou menos. Lembra, né? Cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Quando colocar aqui o mais com o menos, fica o... Troca o mais com o menos, fica o mais, né? Tipo, aqui é mais, aqui é menos. Se aqui é menos, aqui é mais, né? Seno de A mais B, seno A, cosseno B, cosseno A, né? Mais, menos,
menos, certo? Essa é uma coisa simplesinha que vocês já viram já, certo? Só para lembrar. E aqui só para lembrar, porque, vê só, as coordenadas polares. Eu vou escrever dessa maneira para vocês terem o hábito. Isso é importante, certo? Isso é muito simples, isso que eu estou falando, vou falar agora. Vocês já viram, acho que 1 milhão de vezes, cálculo 1, cálculo 2, acho que cálculo 1 já viram, cálculo não, 2, quando vai fazer integral dupla, vai derivar um bocado de coisa. Vocês veem isso de maneira muito comum, mas é só para vocês entenderem o que estão fazendo, certo? Então a ideia é o seguinte, quando a gente vai trabalhar com problemas de mecânica ou qualquer coisa, quando aparecem as equações diferenciais, geralmente é interessante você escrever as coisas, as contas, no cima, tipo assim, é você pensar qual é o melhor sistema de coordenadas para você entender o problema, certo? Geralmente isso é interessante de você pensar. Tem um exemplo que eu ainda não falei muito, a gente só sabe as equações, que é aquele do pêndulo simples. É a equação dada somente em termos do ângulo, né? Então, para aquele exemplo, a descrição dele, a descrição daquele problema, ela é dada em termos desse ângulo daqui, ó. Aí você tem que pensar, depois, em vez de você falar da descrição, tipo, na posição, as duas posições, no plano, né? Você descreve em relação a esse ângulo. Então é sempre interessante você pensar qual é o sistema de coordenada que você vai colocar para poder descrever as coisas, certo? Então, o primeiro de todos, que é o mais simples, quando você vai fazer alguma descrição, são coordenadas polares. Então, só para lembrar rapidinho, né? Então, quando a gente diz, quando você pensa assim, coordenada, um sistema cartesiano, o sistema cartesiano basicamente é o quê? Você tem um ponto, vamos pensar assim no R2, no plano. Pode ser o plano, tipo, assim, pode ser o plano mais simples, né? Mas vamos dizer que se uma partícula ela anda no espaço, se ela anda num plano, né? Você também pode escrever isso aqui nesse plano. Pode botar o sistema de coordenadas naquele plano, né? Não precisa ser um plano exatamente como a gente está enxergando assim. Basta botar naquele plano, né? Acho que vocês já viram isso um pouco em geometria analítica. Essa ideia, né? Tipo, você tem que ter um plano. Aí no plano você bota dois eixos, caso dois vetores ortogonais, unitários, né? A ideia é essa, né? Um sistema cartesiano é você pegar uma origem, que é um ponto fixo, e dois vetores ortogonais unitários, né? Que está aqui, né? Então você diz que as coordenadas cartesianas de um ponto, esse ponto aqui é o xy, ou seja, como é que você localiza esse ponto? Aí você sempre pensa assim, né? Qual você localiza em relação ao quê? Isso é uma coisa até meio... A gente está falando de matemática, uma coisa parece até física, né? Você localiza em relação a qual referencial? Você está com um referencial lá fixo na origem, você vai localizar em relação aos eixos x e y. Aí você, tipo assim, chama de x e y por quê? Você pega o ponto e projeta, né? Projeta aqui, ó, no x, você diz que é a primeira coordenada, e projeta no y, é a segunda. Isso chama de coordenadas cartesianas, né? Você localiza o ponto P em relação à origem fixa, e você tem as coordenadas, né? Projetou, né? Ortogonalmente em relação a esses eixos. Você escreve assim, né? O ponto desse sistema é assim, né? Em relação à origem, e aqui as coordenadas, ó, x e y, né? Certo? Você localizar esse vetor daqui, né? Esse vetor OP vai na direção x, na direção do vetor y, né? Faz x e depois sobe na direção j, né? Você anda 1, né? Geralmente é assim, né? O i a gente chama de 0, é de 1, 0. E o j, 0, 1, né? E você faz a mesma ideia se fosse no R3, né? Tivesse 3 dimensões, você anda, tem 1, 0, 0 na direção IJ, 0, 0, 1 na K, 0, 0, 1. Certo? É assim que se faz. Então esse é o sistema de coordenada padrão, onde você faz praticamente tudo, né? Certo? É o primeiro de todos. Aí o mais interessante, o segundo, né? Que é o
talvez na ordem de preferência, são as coordenadas polares. Então, vamos pensar assim, você tem um sistema de cartesiano fixado, né? Aí o que é que você faz? Você tem o x, você tem um ponto, né? Tem um sistema aqui, i, j e a origem. Aí você vai pensar quais são as coordenadas polares desse ponto. O que você faz? Você pensa na distância desse ponto à origem fixada, certo? E o ângulo formado pelo vetor OP, né? Vai vamos dizer assim, do I até o OP, né? O ângulo no sentido anti-horário, né? Certo? Essas são as coordenadas dele. Aí, se você quiser ver como é que se relaciona as coordenadas cartesianas e polares, a maneira simples é isso, né? Coisa que vocês já sabem. Você pega pelo teorema de Pitágoras, né? Faz quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Só você fazer a conta, né? Não tem muito o que fazer, né? Quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. E se você quiser relacionar o x e o y com o ρ e o θ, é só você fazer, ó. Cateto adjacente por hipotenusa é o cosseno. Aqui, ó. Cateto adjacente por hipotenusa é o cosseno. E o cateto oposto pela hipotenusa é o seno. Mas se você quiser escrever, né? Vamos dizer assim, o ponto x e y se relaciona com as coordenadas polares desse jeito, né? É só botar, ó, x, aqui, ó, é ρ cosseno, y é ρ seno. Certo? Então essa é a maneira de você escrever um ponto em coordenadas polares, né? Ponto do plano. Certo? Não é uma coisa simples, que vocês já estão habituados, certo? Sabe que vai aparecer isso por aqui. Certo? Uma aplicação direta disso é o que apareceu nas contas que vocês viram, né? Não sei se você lembra que tem equações que tem como solução uma coisa assim, né? Não sei se vocês lembram. Se aparece uma coisa assim, ó. Você tem um cosseno e um seno, né? Uma combinação. Aí, ó, C1 e C2, duas constantes, né? Eu vou assumir que os dois são, que pelo menos um deles é diferente de zero. Certo? É o seguinte, se por acaso C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado fosse igual a zero, você teria que ter, tipo, soma de quadrado dando zero. Os dois teriam que ser zero, né? Então, eu estou querendo dizer o quê? Estou dizendo que pelo menos um deles é diferente de zero, certo? Para eu pensar num vetor. A ideia é você pensar assim, né? Tem um vetorzinho. A ideia é essa aqui, ó. Você tem, ó, considera o ponto no plano, né? Aí você fica com isso aí, ó. Certo? Você tem um ponto. Aí eu vou pensar assim, pensa ele em coordenadas cartesianas, né? Vou pensar que C1 e C2 é um X, C1 é um X e o C2 é o Y, né? Aí como é que fica esses dois pontos em coordenadas polares? Aí você faz o quê? Faz aqui, ó. Faz o desenho, você tem, ó, C1 e C2, aí tem esse vetor daqui, ó, que vai pegar lá, ó. E vai pegar lá aqui nesse ponto, ó, C1, C2. Esse pedacinho daqui, ó. Aqui é o C1 e aqui é o C2. Certo? Aí é óbvio, né? Repetindo o que a gente falou lá em cima para coordenadas polares, né? Repetindo essa conta aqui que a gente fez agora. Você repete para aqui, ó. Você tem, ó, C1R cosseno de um ângulozinho, C2R seno de um ângulozinho. Eu botei embaixo esse coisinha porque, como o C1 e o C2 são fixos, né? Tá o vetor fixo. Aí o ângulo aqui é fixo, né? E o R também, né? Então, um C1 e C2. São duas constantes, né? O R desse jeito. Então, eu vou poder reescrever isso aqui, ó. Esse é o objetivo, reescrever isso. Vai ficar assim, ó. Isso aqui é o C1 e isso daqui é o C2. Certo? Você bota aí, ó. Tá aí, ó. C1R cosseno de θ zero. Aí repete cosseno de φt. Aí C2R seno de θ zero, seno de φt. Não, é π, desculpa, eu confundo essas letras, é π. Aí você coloca o R em evidência, aí vai ficar cosseno de θ zero, cosseno de πt, enfim.
Aí fica cosseno, cosseno, seno, seno. A gente viu lá em cima, relembrou um pouquinho, que cosseno, cosseno mais seno, seno é igual ao quê? Vocês lembram? E aí, pessoal, lembra? Que é cosseno, cosseno mais seno, seno? Ah, dá. Hã? Cosseno. Cosseno de A menos B. É, cosseno de A menos B, só lembrar, tá lá. Cosseno, cosseno, seno, seno, né? Essa aqui, né? Com mais, ó. Aí bota um menozinho, ó. Aí fica aí, ó. Com mais, aí aqui fica com menos, né? Beleza? E, naturalmente, a cosseno, alguém lembra disso, que o cosseno, ele é uma função par. Quer dizer o quê? Se você troca o sinal, continua cosseno. Lembram disso? Sim, professor. Aí aqui, ó. Isso. Aí tem θ menos psi. Aí, como é dizer assim, se você trocar, né, tipo, botar menos, vai dar a mesma coisa. Aí tá aqui, ó. Botar menos, vai ficar menos θ menos psi. Aí fica a mesma coisa. Certo? Então, reescrevi desse jeito, ó. Aqui aparece, ó, esse R na frente, cosseno e esse ângulo aqui, ó. Apareceu psi t menos θ. Ok? Tranquilo isso aí? Pronto. Aí eu vou usar essa ideia, que vai aparecer um pouquinho lá depois, só para lembrar aqui. Alguém lembra? Eu vou pegar o caso em que esse psi é igual a esse ômega de t. Ou seja, vai aparecer em algumas vezes, né? Esse negocinho, né? Esse ângulozinho aí, né? Deixa eu até botar ele assim. Um ângulozinho fixo. Vou ajeitar aqui depois. Aí vocês lembram, né? Qual é o período da função cosseno e da função seno? Vocês lembram? Alguém lembra disso? O que é o período? É quando a função, tipo, de quando em quando ela vai se repetindo, né? 2π, né? É 2π. O menor, como é que você como é a frase para isso? Tipo, o período de uma função, quando a função é periódica primeiro, né? O período de uma função é um número natural fixo, menor, de modo que, quando você pega a função, faz x mais essa coisa, a função se repete. Basicamente é isso aqui, ó. T é período de uma função f de x, é o menor número, esse t é o menor número, porque pode ser, tipo, a função cosseno é 2π, mas você poderia pensar, por que não 4π, né? Vai ser que é o menor, certo? É o menor número ao que você faz isso aqui, ó. Basicamente é isso, né? É o menor número de modo que isso aí aconteça, né? Para qualquer x, né? O menor número tal que a função ela vai se repetindo, né? Okay? No caso, quando a cosseno e a seno, vocês sabem que é o 2π. Quando você multiplica na frente aí, ó, vamos pensar assim, você está pegando assim, ó, cosseno de t e seno de t. Quando você pega o t e multiplica por alguma coisa, como é que fica o período? Eu já dei a resposta aí, que é 2π sobre ômega zero, né? Eu multipliquei, em vez de t, eu multipliquei por alguma coisa, dá 2π sobre ômega zero. Como é que a gente verifica isso? Vou fazer aqui uma verificação simples, certo? Só para a gente ter uma ideia, né? Como é que eu faria isso? Eu escolhi meu jeito de fazer, certo? Eu fiz assim, ó. A gente quer que isso aqui aconteça, né? No lugar do... Aí você faz o seguinte, você bota t mais o tal do período, né? Tipo, a função tem que dar sempre a mesma coisa, ou seja, você vai fazer, ó, pensa assim, a função f de t é igual ao cosseno de t, né? Cosseno de ômega 0t. Eu quero saber o quê? Quando você fazer f de tzinho mais t grande, tem que dar igual ao f de t. Deixa eu colocar aqui.
Aí, ó, você tem que ter f de t mais t grande, t que é o tempo, mais t grande é igual a f de t para todo t. Aí tu substitui, no lugar do t, bota t mais t grande. Ó. Aí eu botei aqui, ó, distribuir. Aí cosseno de A mais B, né? Aí faz cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Certo? Aí dá um passinho a mais, ó. O cosseno está desse lado aqui, ó. Vou passar para o lado de lá. Esse aqui eu vou passar para esse lado aqui. Aí veja, ó. Tem esse aqui e isso aqui comum, ó. Eu botei, ó, cosseno de ômega t em evidência, fica cosseno de ômega com t grande, menos 1, e eu repeti aqui desse lado, ó, menos seno ômega t pequeno, seno ômega t, certo? Para facilitar a minha conta, eu vou forçar com que, como isso vale para todo t, eu vou pegar um particular para resolver minha situação. Eu vou fazer com que, de modo que isso aqui se anule, esse pedaço se anule. O que é que eu faço? Forço com que ele seja igual a 2π. Então, se vale para todo t, então vale em particular para t igual a 2π sobre ômega. Ômega zero, né? Vou colocar ômega zero desde o início porque vai aparecer... Vai ficar uma coisa parecida lá depois. Eu vou fazer o exemplo com esse ômega zero. Para dizer que ele é constante. A ideia é essa. Eu, forçando com que isso aqui seja zero, né? Sendo de ômega zero t. Fazer isso aqui. Aí esse pedaço daqui vai sumir. Vai sumir esse pedaço. Certo? Aqui, isso aqui vai dar 1. Porque ômega t vai ser igual a 1, né? Aí só vai sobrar isso aqui. Ou seja, para que isso aqui seja igual a 1, você tem que ter cosseno ômega 0t igual a 1. Ou seja, isso que está aqui dentro, né? Tem que ser um múltiplo de 2π. Né? O cosseno é igual a 1 de quando? 0, 2π, 4π, 6π e assim vai, né? Vocês lembram disso, né? Então, para isso aí deu 1. Aí o que está dentro tem que ser o múltiplo de 2π. Mas como tem que ser o menor número positivo, o menor número, né? O menor número, no caso positivo, aí você pega, isso aqui pode dar vários valores, o menor, ou seja, para o t ser o menor possível, o k é o menor possível. Aí você faz o quê? Ômega é igual a 1. É para k ser igual a 1, ômega t igual a 2π. Aí você muda de lado aqui, né? Na verdade, o período é 2π sobre ômega zero. Certo? É uma demonstraçãozinha simples, certo? Isso aqui não tem a ver com a equação, tipo, isso não é equação diferencial, mas é uma verificação interessante de se fazer, certo? Okay? Tem outras coisas aqui para fazer também, certo? Também tem períodos iguais essas funções, né? Tipo, se você pega o cosseno e soma alguma coisa, o período dá igual. A verificação simples é essa daí, ó, que eu fiz. Uma verificação, né? Ou seja, você pega essa função, ó, cosseno de t. Eu vou fazer a cosseno de t mais 2π θ zero. Eu estou dizendo que o período dessa daqui é 2π e a dessa daqui também. Como é que eu faço? Eu sei que do cosseno é 2π. A de t mais θ zero é só botar. Ó. No lugar do t bota 2π, aí fica, ó, t mais 2π. Aí eu troco esses dois, ó. Fica 2π. E pego o cosseno de qualquer coisa mais 2π, é o cosseno dessa própria coisa. Ou seja, de fato, 2π também é um período dessa daqui, né? Se você pegar o cosseno e somar alguma coisa dentro do argumento, continua uma função com o mesmo período, certo? Poderia fazer isso para seno, tangente, qualquer função que seja periódica, certo? Se somar uma besteirinha ali dentro, o período continua igual, certo? Na verdade, tem um jeito de você verificar onde é que vai mudar. Na verdade, muda o período quando você multiplica alguma coisa aqui, ó, no t, ó, certo? Quando você multiplica aí é que vai mudar o período, mas se você soma, ajeita fora, dentro, não altera em nada, certo? Resumindo tudo, vamos pensar nesse tipo de funções aqui, ó, que aparece muitas vezes, ó. Vocês já viram? Isso aí é no geral. Você pega uma função f de x, começa com a função
Você pode modificar ela de várias maneiras. Por exemplo, a gente viu lá em cima. Pode pegar o cosseno e botar x menos π sobre 2. Cosseno, pega o x e multiplica por alguma coisa. Às vezes multiplica fora, faz assim, ó. Pode fazer assim. Pode fazer assim, ó. Pode pegar a função e botar para cima, certo? Pode botar para baixo, certo? A ideia é essa daqui que eu estou fazendo, ó. Pega o argumento que é o x, soma x0. Pode pegar a função e somar, subir ou descer ela. Pode multiplicar a função. Aí você pode pensar que você estica, né, a função. Ou você pode multiplicar dentro do argumento, no x, né, que é esse caso aqui, ó. No argumento, né, que é esse exemplo, né. Pega o cosseno e multiplica por alguma coisa, em vez de t, bota multiplicado por uma constante, certo? Então pode acontecer essas situações aí, ok? Com a função periódica, né? Aí as questões são as que a gente consegue, né? Primeiro, pensando aqui no primeiro caso, né? Você pega f de x mais x0. Se o x0 é positivo, o gráfico da função, tipo a função que você boliu no argumento dela, né? Se você somar, o gráfico dela vai para a esquerda, se você soma. Se você tira, o gráfico vai para a direita. Vocês conseguem visualizar isso? Vocês já viram isso alguma vez? E aí, pessoal, vocês já viram isso alguma vez? Alguém está me escutando? Responda aí alguma coisa, por favor. Certo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Essa função daqui, ó, x ao quadrado, certo? Eu quero saber de vocês o seguinte. Eu quero saber como é que ficam os gráficos das seguintes funções. Essa daí que você tem, né? Eu quero saber dessas outras duas aqui, ó. Você lembra como é que faz o gráfico dessas duas funções aí? Como é que vocês fariam sem fazer muita conta? Da função zero, né? Certo, eu queria fazer usando aquele argumento que eu fiz agora, pensando naquilo de transladar para a direita ou para a esquerda. Por exemplo, essa primeira daqui, ó, y igual a x ao quadrado. Eu quero saber como é que fica o gráfico de x menos 1 ao quadrado. Onde é que ele fica? Vai se mover para a esquerda, né? Não. Não, para baixo. Não. Para baixo. Não. Faz o teste, aquele que você falou agorinha. Para a direita, justamente. Por exemplo, essa daí, o x ao quadrado, ela zera onde? Em x igual a zero, né? Uhum. E a x menos 1 ao quadrado, ela zera onde? X igual a 1. X igual a 1. Você vem aqui, ó, x igual a 1. Porque o quadrado deixa positivo, no caso, né? Isso. E se você bota x igual a 0, ela vai dar 1, né? Então, foi uma coisa assim, ó. Tá meio feio aqui, deixa eu ajeitar um pouquinho. Pronto. E aqui, ó, 1, né? Tá meio fora de escala, mas tudo bem.
Aqui é y igual a x menos 1 ao quadrado, né? O que foi que aconteceu? Se você bota no argumento botar menos 1, o gráfico vai para a direita, né? E o outro, o último, deixa eu colocar aqui colocar de roxo. O do x mais 1 ao quadrado. Onde é que ela zera? X mais 1 ao quadrado. Em 1. Hã? E menos 1, e menos 1. Menos 1 aqui, né? Isso. E uma parada com a concavidade voltada para cima também. E se você botar x igual a 0, ela passa por aqui também. Ó. O gráfico assim, ó. Perceberam o que aconteceu? Você mudou o argumento, né? Pode até olhar aqui, ó. Veja, ó, essa função daqui, ó, é você fazer, ó, f x menos 1, né? Você pega a x ao quadrado, em vez de colocar x, você bota x menos 1 dentro. Essa daqui, em vez de ser x ao quadrado, você bota o x mais 1 dentro, né? Dá para perceber isso? Você bota, em vez de botar x, bota x menos 1 na primeira. Aí veja o que aconteceu, ó. Quando você bota aqui menos 1, o gráfico vai uma unidade para a direita, translada para a direita. Quando você bota x mais 1, translada uma unidade para a esquerda, né? Perceberam? Sim, sim, professor. Pronto. Isso é o que eu falei aqui nesse primeiro item aqui, ó, de maneira... Parece complicada, mas é só isso. Certo? Você faz assim, ó, f de x mais uma coisa aqui positiva, né? E aqui você faz f de x menos uma coisa aqui, né? E você vai para a esquerda no primeiro, no segundo você vai para a direita. Esse aqui é mais óbvio, o segundo. O segundo é uma coisa mais óbvia. O segundo diz aqui, ó, que é esse segundo caso, né? Pega a função, se você soma, o gráfico vai para cima ou vai para baixo, né? Não tem muito o que fazer nesse caso, né? Deixa eu colocar aqui um exemplo para a gente visualizar. Exemplo, se você tiver a mesma função, certo? Vou pegar a mesma função, simplesinha, só para a gente entender a ideia. Nos outros casos, vai ser do mesmo jeito. Se você pega agora assim, ó, você vai somar uma coisa aqui fora e eu vou tirar assim, ó. Certo? Eu não estou tirando no argumento, eu estou tirando no resultado, certo? Veja como é diferente, certo? O efeito aqui é mais intuitivo, né? Se você pega uma coisa e soma se você pega um resultado e soma alguma coisa, simplesmente você botou para cima. Se você pega uma coisa e tira, você botou para baixo. O gráfico fica assim, ó. Vou pegar o primeiro para ter como referência. Certo? Aí eu boto aqui os desenhos deles, ó. O x ao quadrado mais 1 é isso aqui, ó. Soma. E o outro x ao quadrado menos 1, ó. Aqui. Certo? Veja que esse é mais simples, né? Não é tão, tipo, não é contraintuitivo, vamos dizer assim, né? Se você somou, vai para cima. Se você tirou, vai para baixo. Esse aqui é um pouquinho contraintuitivo, né? Se você tira no argumento, você anda para a direita. A ideia é que, tipo, é como se fosse pensar que os zeros vai andando para lá, né? É transladar, né? Certo? Aí é isso. Esse é o segundo caso. O terceiro é aquela história de você pegar uma função e multiplicar por alguma coisa. Você pega uma função e multiplica por alguma coisa, sei lá, o seno. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu adicionar uma página aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Você pega essa função aqui, ó. Vou pegar o seno mesmo. Aí, por exemplo, se a gente pega essa função e faz isso aqui, ó,
multiplica por 2. Eu pego essa função e multiplico por... vou botar menos 2 mesmo. Só para visualizar. Vou colocar 3. Só para ficar um pouquinho diferente do outro. Aí, como é que são os gráficos dessas funções? Aí. Assim mesmo. Eu vou colocar aqui a referência, certo? Vou colocar aqui a referência, o 1 e o menos o 1, 2, certo? Certo? Só para ter como referência aqui, né? 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Aí, Então, a curva agora ela vai afinar e subir, é isso? no caso, se você multiplica por 2, ela estica, né? Uhum. O maior valor dela vai aumentar, né? E o menor dela também vai... Tipo, ela vai esticar assim, né? Vai esticar na vertical, né? Né? Isso você multiplica por alguma coisa positiva, tipo, a ideia é isso aqui, por exemplo, vou começar com seno. Vou colocar logo aqui o gráficozinho do seno, vou dar uma ideiazinha, né? Uma coisa assim. Essa aqui é o seno. O que é que acontece com o cosseno? Desculpe, 2 vezes o seno. Ele vai subir vai até o 2, né? Isso vai passar em 0, vai até o 2. Onde o seno for 0, tipo, multiplica por 0 dá 0, não acontece nada, né? Uhum. Mas quando ela for 1, ela vai esticar e vai para 2, né? Aqui é a mesma coisa, ela cai de novo. E no caso é em π sobre 2, né? E isso vai para menos 2. Menos 2, em vez de ir para menos 1, vai para menos 2. Aí sobe de volta, continua, né? Uhum. O que faz a função comprimir? Agora eu não me lembro. Comprimir aí, no caso, vou dar um exemplo aqui, eu vou trocar aqui então. Vou pegar aqui, vou botar outro exemplo aqui, vou botar o quarto exemplo. Vou colocar aqui. Vou botar um meio. Um meio, por exemplo. Como é que fica com um meio? Eu vou colocar aqui de cor, sei lá, já tem vermelho, vou colocar com essa cor aqui, esse azul, sei lá, verde bebê. Como é que fica o gráfico dessa daí? Um meio do seno. Continua passando pela origem. Aí vai até meio, né? Em vez de ir até 1, ela vai até meio, vai até por aqui, ó. Ela volta, ela vai até a metade. E por aqui vai, no sentido contrário também, né? Certo? Ela fica indo pelo meio, né? Veja que ela pegou o seno e comprimiu, né? O comprimento a amplitude ficou menor, né? E a última, que é o menos 3 seno, essa é um pouquinho mais esquisita. Menos 3 seno faz o quê? Menos 3 seno, veja, as outras, se fosse com 2, multiplica por 2. 3 multiplica por 3. Mas a diferença é que em vez de ser com mais, é com menos, né? Se fosse com mais, seria tipo aqui. Olhando a mesma lógica aqui, ó. Você teria que vir para cá, né? Ele vai inverter para baixo, né? Só que tem que trocar o sinal. Ela tem que vir para cá, né? Tipo, inverte ali onde a função cresce, ela vai passar a decrescer, né? Isso. Ela faz assim, né? Agora eu tô pensando aqui como é assim. Assim, né? Aí ela aqui, ó. Se ela vem aqui no 2, vai lá em cima, lá no topo. Aí volta. E por aí vai, né? Certo?
Veja que esse negocinho que está na frente, tipo, ou comprime ou estica, né? Certo? Isso é a ideia, quando você multiplica por isso. Certo? Isso é interessante na maioria dos exemplos, certo? Quando vai aparecer essas coisas de oscilações, é uma coisa comum isso. É que vai de acordo, tipo, eu não vou ficar argumentando muito sobre isso, não, vocês dêem uma olhadinha depois, né? Tipo, se o A for positivo, você multiplica, tipo, o mínimo, ele fica multiplicado, o máximo também. Já se você multiplica por uma coisa negativa, o mínimo vira máximo, o máximo vira mínimo, entendeu? Tipo, uma coisa que, tipo, se e até o 1, você multiplica por menos 3, quando você multiplica por esse tipo menos 3, tipo, a ideia é que ele vai passar o mínimo, né? Uma coisa que era máxima passa a ser mínimo, que era mínimo passa a ser máxima. Troca, né? E o período de uma função, se você essa é aquela ideia, né, que a gente estava fazendo agora, né? Se você multiplica por alguma coisa no x, o período vai acontecer isso aí, ó. Veja que é meio que tipo parecendo o que acontece quando você mexe no argumento. Se você multiplica por alguma coisa, o período agora, ó, fica sob a norma, tipo assim, é aquele comprime. Entende? Tipo, vamos dizer que seja uma função periódica f de x igual ao cosseno. Aí você vai e pega e vamos fazer uma outra função. Cosseno de 2x. Se o período dessa aqui, ó, o cosseno é 2π, o período dessa outra função daqui é 2π e divide por esse negócio que está dentro, esse 2. Ó. A ideia é o quê? Se você multiplicar dentro, tipo, se a cosseno ela demora 2π para se repetir, tipo, ela vai se repetindo 2π em 2π. Quando você multiplicar dentro esse negócio cosseno de 2x, o período dela comprime, ou seja, o gráfico que é um pedaço grandão, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai encurtar um pouquinho e vai se repetir mais rápido, certo? Então essa é, vamos dizer assim, como interfere, né? Tipo, quando você multiplica dentro no argumento, a função, o que você multiplica comprime, certo? Se você agora, por exemplo, multiplicasse, em vez de por 2, multiplicasse por 1 meio, o período aqui seria 2π sobre 1 meio, que dá 4π. Ou seja, o período que era 2π passou a ser 4π. Ou seja, se você pega o negócio e multiplica por uma coisa que seja menor do que 1, aí tem um efeito contrário. Quando você, vamos dizer assim, comprime o argumento, a ideia é como se você fosse aumentar a velocidade angular. Isso aí tem uma coisa prática nisso. Certo? A gente vai ver isso aí depois. Pronto, era mais isso, pessoal, que eu queria falar de início, certo? Que seria interessante para o que vem agora. Aí deixa eu perguntar a vocês, antes de eu passar para o assunto em si. Isso aí era tranquilo para vocês? Ajuda de alguma maneira? Me digam aí. Ajudou sim, principalmente a relembrar algumas coisas. Ajudou bastante, professor. Certo. Aí seria interessante, porque tem muita coisa nessa parte final de oscilações que envolve as funções seno, cosseno, sem entender esse comportamento periódico. Okay? E é como se fosse assim. E depois, quando eu só vou adiantar, tipo, não se prendam a isso não. E quem quiser estudar um pouquinho mais depois sobre isso, quando vocês vão estudar tipo soluções que envolvam série de potência, alguma coisa assim, a maioria dos exemplos aparece essas coisas aí. Série de Fourier, sei lá, aparece essas coisas. Aí é importante você saber manipular essas coisas, de cosseno, seno, essa coisa do período, pegar esses movimentos que são periódicos, né? Comportamento oscilatório, certo? A ideia é que o que descreve isso são essas funções, asseno, cosseno e por aí vai, né? São os periódicos. Mas só para lembrar aqui um pouquinho, essa é a figura que está lá no livro do professor Reginaldo, né? Está no livro lá dele. Basicamente é isso daí, a configuração, né, que ele descreve, né? Ele pensa esse espaço das configurações, né? Esse passo a passo aí, ó. Primeiro você pensa, ó, a gente vai descrever como é que vai se comportar, né? Para você dizer onde é que está exatamente ao longo do tempo. Qual é a posição que um bloquinho com uma certa massa vai estar colocando algumas
algumas condições. Aí, para fazer essa descrição, ele começa primeiro aqui. Você bota um eixo aí, ó. Vamos começar a contar o negócio. Aí como é que você conta? Ou melhor, como é que você vai posicionar? Tipo, eu quero saber onde é que ele vai estar em relação a um eixo. E a gente coloca aqui, ó, apontando para baixo, ó, tá aqui esse negócio. Tá vendo aí? Você pensa o seguinte: vou localizar em relação a esse eixo apontando para baixo, certo? Aí você começa aqui, ó. Começa com uma molinha aqui, ó, sem peso, tá aqui a mola. Começa aqui com uma mola. Aí você pensa, aí você faz o seguinte: pegue a massa e pendure lá naquela mola. Onde essa mola tem algum seu coeficiente de elasticidade, né? Ou seja, tem a sua constante, né? Que geralmente chama de K. Aí a mola está sem o peso. Aí você vai lá e bota o peso nela. Aí você bota o pezinho nela. Aí ela fica lá, para ela ficar amortecida. Para ficar amortecida. Tipo, ela ir até o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Você solta ela, ela vai ficar oscilando, mas ela vai parar em algum momento, né? Ela vai ficar lá parada. Pá, parou. Como está aí na figurinha, né? Aí quando ela está parada, a ideia é o quê? Veja, isso aí não é uma física muito elaborada, mas é uma coisa intuitiva. Quando ela parou, quer dizer o quê? Que o peso dela está sendo, vamos dizer assim, está tendo contrapeso, né? Tipo, ela está sendo segurada pela força da mola, né? Aí, nesse ponto de equilíbrio, aí ela vai ter um comprimentozinho, né? Ou seja, ela vai ter esticado um pouquinho. Tá até descrito aqui, ó. Nesse negócio, ó. Deixa eu mostrar aqui na figurinha para vocês entenderem, ó. A mola estava aqui no início, aí você tem aqui, ó, esse pedacinho aqui é L, né? Ou seja, ela se esticou um pouquinho a mola. Quando ela se esticou, ela gera uma, é tipo assim, tem uma força, né? A força correspondente que é menos KL, tipo, pensando que você está descrevendo com a direção para baixo, né? No sentido positivo, aí tem o peso, que é a massa vezes a gravidade. Pensando que só tem a gravidade aí. Aí ela vai estar em equilíbrio como? Com uma força contrária e de mesma intensidade. Aí na mesma intensidade, tipo, só está em uma direção, é menos K vezes L. Esse aqui é o comprimento, né? O comprimento que distendeu a mola, né? Então ele fica em equilíbrio com isso daí, certo? Isso faz com que ele fique em equilíbrio, né? Certo? Então esse é o alongamento de modo que a massa fique, a massinha fique em equilíbrio, né? E nessa descrição daí, pelo que eu entendi, a ideia que o professor estava querendo dar com essa figurinha que está aqui embaixo, esse negócio daqui, ó, é como se fosse a resistência. Tem uma resistência, tipo assim, como se a mola estivesse lá embaixo com alguma coisa, uma linha aqui, de modo que alguma coisa, tipo, ficasse meio que forçando aqui, né? Tivesse um negócio forçando aqui, ó. Fosse uma resistência para ele poder descer, né? Aí, tipo, vai entrar na conta, né? Tá até aqui, ó. Uma força de resistência. Entendeu? Então, na direção para cima, tipo, tem a mola puxando e tem uma coisa empurrando de volta, né? Que é a resistência desse meio daqui, né? Pode pensar como se fosse embaixo tivesse uma plaquinha, né? Você está apertando, ela fica querendo botar para ele ir de volta. E essa é outra coisa aqui que você bota, é uma força externa. Sei lá, um dispositivo, sei lá, bota um motor, qualquer coisa, ou chega alguém e bota a mão. É uma força externa, né? Alguém chega lá e força, bota a mão e faz o negócio querer ir para baixo, certo? E na descrição das forças, isso é a física do negócio, né? Você tem para baixo, tem o peso, tem uma força externa querendo forçar com que ele desça, e para tipo, vamos dizer assim, a reação é dada pela mola querendo puxar de volta e tem a força e resistência desse ambiente, né? Certo? Aí tem aí umas contas, né? Essa parte daí é mais para questão de facilitar a cara da equação. Você, em vez de começar a contar a partir aqui, ó, do equilíbrio do negócio, você começa a contar a partir do momento em que ele, tipo assim, em vez da origem lá, né? Você em vez de passar, você passa a origem, tipo, de onde ele estava, para o ponto de equilíbrio. Ou seja, se você fosse começar mesmo, se você fosse começar, tipo, a contar, deixa eu fazer aqui uma figurinha.
Vou explicar isso aqui direitinho para vocês. Se você fosse começar, ela estaria aqui, ó. Se fosse começar, né? Mas quando você solta, ele vai querer naturalmente descer, né? O peso vai fazer com que ele vá para baixo. Aí você teria que contar a partir daí, a partir do zero, né? Mas a gente vai começar a contar a partir do equilíbrio, como se estivesse equilibrado. Esse equilibra aqui, ó. Esse equilibra, aí você começa a contar, tipo, bota... Quando você está contando, tipo, localizando em relação a esse eixo, você localiza pensando que a origem está no ponto de equilíbrio. Tipo, a origem vai ser no L. Aí a maneira de você falar isso matematicamente é isso aqui, ó. Isso é a maneira matemática de você falar. Tipo, a posição inicial, quando você translada, né? A posição inicial vai ser aqui, né? Se a posição inicial, tipo, a origem passa para, tipo, você pega o eixo, tipo, translada para aquele ponto. Isso é muito comum, certo? Em problemas práticos. Você translada o problema para o equilíbrio. Para aquela posição, tipo, ali é um momento, tipo, ali é uma localização especial. Tipo, já que ali ele tem uma coisa interessante, você pega, translada o eixo para a origem. Translada o eixo, que dá origem para o equilíbrio, né? Certo? Às vezes você translada o eixo, vocês tiveram a oportunidade um dia de ver algumas coisas de mecânica, alguma coisa. Muitas vezes você translada o sistema de coordenadas para o centro de massa do corpo. Isso é muito comum, certo? Tipo, você tem um corpo, aí você está com o sistema de coordenadas aqui, aí você pega o sistema de coordenadas e passa lá para o centro de massa. Fica uma descrição melhor, certo? Em física, por exemplo, tem... Para quem tiver interesse na relatividade, você às vezes pega o sistema de coordenada inercial para o não inercial, que é um sistema de coordenada que acompanha o movimento, né? Se você já viu isso aí alguma vez, é aquelas coisas da relatividade, né? Você pega o sistema de coordenada, em vez de ser na origem, é lá naquele experimento do elevador ou do trem em movimento, né? Na Terra, aí você às vezes coloca o sistema de coordenadas girando com a Terra, certo? O truque para esse caso, o truque é o truque bem simples. Você pega, translada para o equilíbrio, certo? Lembrando, o que é que a gente está querendo escrever? Estou querendo escrever como é que está evoluindo a posição do bloquinho em relação a esse eixo. Eu quero saber como é que ele está em relação a esse eixo daí, né? Tipo, o original era esse eixo daqui, né? O Y, aí eu vou botar o U. Onde a origem dele, ó, é a Y, a origem passou a ser agora nesse ponto aqui, ó, L, né? Tipo, a origem estava no 0, vai passar a ser no L, ó. Antes o eixo era esse. A gente passou para esse aqui agora. Certo? Foi isso que a gente fez, esse é o truque. A origem passa para o L. Por isso que as contas são feitas desse jeito. Certo? Aí veio, ó. Aí vamos descrever aqui cada força que está envolvida no negócio. A força da mola, tipo, em cada instante a força que está da mola é isso aqui, é proporcional à posição. Aí se você quiser descrever, é desse jeito aqui, ó. Lembrando, ó, y de t menos L, aí você pensa isso aqui, ó. Só você trocar aqui, né? Y de t é o de t mais L. Eu vou escrever as equações em relação a esse U, o de t, né? Ou seja, eu vou descrever onde é que ele está em cada instante, em cada t, em relação a esse eixo U. Ou seja, qual a posição do corpo, da molinha, qual é o U dele em relação ao tempo, certo? Descrevem desse jeito. A força da mola, ó, no lugar esse Y de T, eu coloquei U de T mais L. A força de resistência proporcional à velocidade, quer dizer o quê? A resistência, aí tem um coeficiente aqui de amortecimento, ó. Ou seja, proporcional à velocidade. Aí quando você deriva aqui, ó, deriva y', o L é constante, vai ficar U', né? Aí v de y', você fica com U'. E a constante de amortecimento. Assim, se por acaso não tiver amortecimento, ele não tem resistência, né? Então não vai considerar, mas a gente vai ver algumas situações. E aqui aparece a tal da lei de Newton, né? Aí como é que a gente escreve a lei de Newton? Para essa conversa todinha. O que é que acontece com a lei de, o que é que a lei de Newton diz? Ó? Diz exatamente isso aqui, ó. Lá esse negocinho que eu circulei. O que é que diz a lei de Newton? Força resultante é massa vezes aceleração.
certo? Veja, a gente está localizando em relação ao eixo Y. E depois a gente passa para o U, né, que a gente está querendo fazer as contas. Mas pensa assim, a força resultante em relação a esse eixo é o que? Massa vezes aceleração. E o que é aceleração? É a segunda derivada. É o Y, linha, linha, né? Duas linhas. Então, ó, força resultante é massa vezes aceleração. E qual é a força resultante do sistema mecânico aí? Você tem, ó, tem um peso indo para baixo, que a gente já viu, né? Tem um peso puxando ele para baixo. Tem uma força externa, tipo, sei lá, você forçando, né? Botando uma coisa de fora. Tem a força elástica e tem a força de resistência. Tá aqui, ó. As forças que estão envolvidas, ó. O peso, a força da mola, a força de resistência e a força externa. Esse que eu coloquei aqui, ó. Força interna do sistema, porque é o natural, né? Você colocou lá, tem o peso, tem a mola, tem a resistência, tem a parte interna e tem a força externa, né? Que é o extra, né? Certo? Tá tranquilo até aí, pessoal? Entenderam aí? Esclareceu esse negócio? Sim, sim, professor. Pronto. Aí vamos ver como é que vai ficar. Aí é só botar as coisas. O peso é mg, certo? A força externa da mola a gente já viu, ó. Esse negocinho aqui. Já tem, ó, o peso. A força de resistência menos ômega o y', e tem a força externa. Aí vai depender da situação, certo? Depois a gente se preocupa com isso. A gente vai ver algumas situações para isso. Aí vê, no equilíbrio, mg, a gente viu, ó, quando está equilibrado, ó, mg é k vezes L, né? Ou seja, o peso e a força elástica quando ele está... O comprimento que a mola está esticada para ficar em equilíbrio. Aí o peso e a força elástica equilibram, né, o corpo. Eu vou colocar no lugar do mg, eu coloco o k vezes L. Ó. Aí quando eu ajeito aqui, ó, fica kl menos ky. Aí fica k L menos o y de t. Certo? Aí veja, ó. Por um lado, você tem, ó. Por um lado você tem isso aqui, ó. Isso que tá aqui. E por outro tem esse negócio aqui, ó. Tem esse e tem esse aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Para ver como é a equação, ó, vou passar tudo para um lado. Ó. Lembrando aqui, ó, L menos Y é igual a U, né? Aí eu vou colocar no L menos Y, eu vou colocar, não é o contrário aqui, né? Deixa eu me lembrar aqui. U é igual a Y menos L. U é igual a Y menos L. Aí quando você troca o sinal vai ficar menos U é igual a L menos Y. Vou colocar no lugar aqui, ó, L menos Y igual a menos U. Eu vou pegar e jogar para o outro lado aqui, ó. Desse lado aqui você tem, ó, Y duas linhas. É o duas linhas. O L menos Y é o menos U. Eu passo para cá. Vê, ó, tá K menos L menos Y. Quando passar para lá vai ficar K vezes U. Aqui, ó. Menos KU. Quando passar para o outro lado, vai ficar KU. Só lembrando aqui, ó, esse lado, esse MY duas linhas está aqui. Menos KU vai ficar, quando passar para o lado esquerdo, vai ficar KU. E aqui está o menos gama Y'. Y', lembrando também que é O', né? A gente fez essa conta, ó. Y' é igual a O'. Aí, quando trocar de lado, também vai ficar gama U'. Então, para você descrever a posição da massa com esse sistema daqui, né? Você pega aqui, ó, quando você descreve ele em relação a esse eixo, pensando aqui, ó, como sendo a origem, né? Em cada instante t, a posição que ele vai estar, o U de t dele, obedece essa equação aqui, ó. Certo? É basicamente isso. Então, você veja aí que é uma EDO de segunda ordem, os coeficientes constantes, ó, M, gama, K, a função que você quer descrever, tipo, onde é que está a posição dele em relação ao tempo é U de t, e lá do outro lado tem uma força externa, né, que você pode botar ou não, você pode forçar ou não o negócio, certo? E basicamente isso aí é uma coisa que o professor fez, mas é isso mesmo. Você pode pensar que você está com alguma coisa aqui, né, pode pensar em relação, pode em vez de pensar que ele está
na vertical, pode estar na horizontal. E a descrição é a mesma, certo? Vai ter a mesma descrição. Aí os exemplos de oscilações, né, que pode acontecer, né, que estão descritos no livro. O primeiro deles é isso aí, ó. Oscilação livre. Oscilação livre quer dizer o quê? Quer dizer que não tem força externa, né? Você não está forçando nada, né? E oscilação forçada é quando tem alguma coisa externa, né? Aí, né? Então, nesse primeiro caso aqui, ó. Veja, nesse primeiro caso, é uma equação, ó, de segunda ordem, homogênea, né? Linear, com coeficiente constante. Já foi resolvido lá na aula de equações homogêneas, né? Ou seja, para poder você descrever o movimento de uma massa pendurada numa mola, que você não bota uma força externa, você descreve isso usando a teoria de DO de segunda ordem, linear, homogênea e tal. A gente já sabe fazer, né? Certo? Tem a parte física, essa conversa todinha que eu falei para vocês, certo? A conversa todinha, mas quando você vai fazer a conta, tipo, quando chegar, você descreve direitinho, né? Faz a modelagem, pá. Só que chega um momento que precisa você descrever alguma coisa com a matemática, né? A matemática é aquela parte de teoria de EDO, né? E quando a força externa é diferente de zero, aí dá um exemplo só. Quando é alguma coisa, é uma força vezes uma força oscilatória, né? Uma força que tem um comprimento fixo, o comprimento vai ter uma força e ela oscila, né? Você bota uma coisa externa desse jeito, certo? Aí é uma equação não homogênea. Aí tem uns truques lá, né? Para você resolver. Resolve a equação homogênea mais uma solução particular da equação não homogênea, né? Isso a gente já fez, né? Tem um bocado de exemplo disso. Ok? Aí eu só falei essas coisas, né? Nos circuitos elétricos tem as coisas parecidas, vocês viram naquela hora que eu mandei para vocês, aquela hora do professor lá, sobre circuitos elétricos, certo? Aí tem os exemplos, né? Muitos exemplos aqui, certo? Por exemplo, começando por esse, oscilações livres. Aí você pode, vamos dizer assim, né? Dividir em vários casos. Aí, por exemplo, o caso mais simples. O caso mais simples é quando não tem esse negócio aqui. É quando não tem, esse gama era resistência, né? Quando não tem resistência, né? Que eu chamava aqui sem amortecimento, né? Quando não tem aquele negocinho lá embaixo para amortecer, né? Sem resistência. Lembra como é que estava a figurinha? É como se fosse um amortecimento, né? Fazendo com que eles, tipo, o objeto vai caindo, aí ele meio que vai segurando um pouquinho, né? É uma resistência. Então a equação fica assim, ó. Veja, não tem força externa, tipo, você não está forçando nada e não tem uma resistência, ou seja, ele vai ficar só oscilando lá, bonitinho. Só considerando a força-peso e a força da mola, né? A força elástica da mola. Veja que descreve, tipo, olha a equação que descreve o sistema mecânico. Uma equação bem simples. E para resolver ele, a gente já viu, usa a equação característica, né? Certo? Aí resolve, aí vai dar dois números que são complexos. Daria aqui essas soluções, né? Exponencial de um número complexo. Aí para você pegar as soluções ali, combina as duas, né? Soma dividido por 2, fica a parte real, cosseno. Aí fica 1 menos a outra dividido por 2i, dá o seno, né? Então a solução é isso. Combinação dessas duas, né? Com esse coeficientezinho aí na frente, né? Aí fica aquela mesma história que a gente fez lá no iniciozinho da aula. Quando tem essas constantes, ó, aí você faz um R de um cosseno de alguma coisa, R seno de alguma coisa. Certo? Esse deltinha aí. Aí, ó, cosseno com cosseno, seno, seno, aí dá cosseno do deltinha menos, tipo, cosseno, cosseno mais seno, seno. Aí fica cosseno da diferença. Aí você bota aqui, ajeita de novo, né? Bota o menos, né? Porque cosseno de x é cosseno de menos x, né? Certo? E isso é o que a gente chama de movimento harmônico simples. Certo? É o exemplo mais simples, tipo de movimento oscilatório, periódico, sei lá, movimento oscilatório, que é o sistema massa-mola, sem amortecimento e sem força externa. A descrição é isso aí, certo? Isso aqui aparece o R, ó, é quanto ele vai ficar esticado, né? A gente chama de amplitude da mola. Até onde ela vai, né? Ela vai, tipo, vai até no máximo e no mínimo, no máximo de esticada e no mínimo, né? Com relação ao tempo, né?
Esse negocinho aqui é a frequência, né? Você vai indicar quanto é que ela vai se repetir, né? Lembra que a gente falou? Quando a frequência for maior, quanto maior o número que está multiplicado aqui dentro, ó, quer dizer que ele vai ficar, tipo, vai ficar a onda vai ficar um pouquinho mais curta, né? Tipo assim, ele vai repetir mais rápido, né? Por isso que chama de frequência, né? Quanto maior a frequência, mais ele se repete. E aqui é o período, né? Você pega 2π sobre esse trocinho que está aqui dentro, né? E esse aqui chama de fase, certo? Não lembro bem não qual é a descrição física para isso, mas é o nome que se dá, fase, né? Certo? Aí quem pode ver, o máximo, né? É isso, né? Certo? T mínimo e assim vai, né? O gráfico é uma coisa assim, mais ou menos. Certo? É como se a gente pegasse o gráfico dele, né? Lembra como é que era o gráfico? Você pega o gráfico e, tipo, se tem um menos ali, se esse número for positivo, você anda com ele para a direita, né? Aí, ó. É como se você pegasse o cossínio e andasse um pouquinho para a direita. Tá aqui, ó. Anda com ele um pouquinho para a direita. Certo? E estica, né? Ele vem aqui até o máximo dele, ó. E fica esticado aqui, né? E ainda mais você pensa se ele vai ficar um pouquinho, vamos dizer assim, você pode comprimir ou esticar, né? Isso aí depende da frequência, né, que você quer, né? Se a frequência é grande, ele vai repetir mais. Se for pequena, ele repete pouco, né? Certo? Isso aqui, como eu disse a você, tipo, é uma coisa assim, mas tipo, descreve é o que aparece, mas tem eletrocardiograma, exame de ouvido, por exemplo, aparece isso também para você detectar onda sonora, certo? Por aí vai, para produzir aparelho, certo? Essas coisas aqui estão descritas lá na máquina, mas é tipo uma coisa como receita de bolo, né? Já está feito. Okay? Para dar um exemplo, espero que dê tempo aqui, acho que a gente tem uns 15 minutos, para dar um exemplo da lista, vamos fazer essa 3.2. Antes disso, tem alguma pergunta, pessoal? Eu falei um bocado já. Vocês têm alguma coisa para comentar sobre o que eu falei agora? Tranquilo, né? Pronto, para ver um exemplo aqui simples que está na lista, para vocês terem ideia, que assim, tipo, essa primeira parte está tranquila. Esse exemplo aí, ó, o 3.2, ó, só para a gente dar uma ideia. Eu vou resolver ele bem rápido, pensando somente no que a gente fez. Tipo, eu não vou ficar fazendo muita conta, não, só para ser mais objetivo. Essa 3.2 aí, ó, deixa eu ler aqui. Todo mundo tá vendo aí direitinho? Eu até aumentei aqui. A gente usar a teoria que a gente falou agora. A gente fala um bocado de coisa, mas vamos ser objetivo para usar o base da teoria. Tá aí, ó. Sabendo que o problema de valor inicial que descreve um sistema massa-mola é dado por isso aí, ó. Um EDO de segunda ordem, 2y, 2 linhas, mais 3y igual a 0. E o que está do lado, lembra que uma EDO de segunda ordem, você dá condições iniciais, né? Ou seja, você começa a contar com a posição inicial, tipo, para t igual a 0, o comprimento é 1. E começa na velocidade 0. Isso quer dizer o quê? Ele começa com o comprimento inicial 1 e, tipo, soltou do repouso. A descrição é essa. Vamos pensar assim, a descrição física, né? Você solta do repouso com comprimento 1. Aí pergunta, encontre a solução geral da equação que descreve o sistema massa-mola, né? E resolva o problema de valor inicial. Determine a amplitude, lembra a amplitude é aquela constante, a frequência, a fase e o período. E letra B, esboce o gráfico da solução obtida, certo? Para ser mais vou botar aqui do mais objetivo possível, deixa eu colocar aqui, ó. Assim, ó, 2y, 2 linhas, 3y igual a 0, y de 0 igual a 1, e é isso, certo? O que você faz? Você pega y de t igual a r de t, né? Quais são as soluções, né? Aí você bota, né? A equação característica, aí vai ficar, deixa eu ver aqui, y de t, bota no lugar aqui, vai ficar 2r ao quadrado mais 3 igual a 0, né? Só substituir aí. Aí fica r ao quadrado igual a menos 3 sobre 2. Aí vai ficar, ó, quando você vai botar o mais ou menos, aí tem um número i, né? Porque é raiz quadrada negativo, né? Aí vai ficar, o primeiro vai ficar, ó, com mais e o outro
com menos. Certo? Então vai ficar a primeira solução. A primeira solução vai ficar elevado a raiz de 3 sobre 2it, e a segunda é elevado a menos raiz de 3 de 2it. Como não pode ser complexo, né, você pega e faz y1, y2 sobre 2. Aí pega, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o ângulo, né? Vai ficar cosseno da raiz de 3 sobre 2t, né? É o ângulo aqui, né? Lembrando, né? Esse aqui é o ângulo, né? E o y menos y2 sobre 2i é o seno. Certo? Então a solução geral vai ficar y de t, fica c1 cosseno raiz de 3 sobre 2t mais c2 seno raiz sobre 2. Deixa eu botar uma outra página aqui para a gente fazer a conta. Certo? Aí, ó. Encontre a solução geral da equação diferencial e resolva o problema de valor inicial. Aí tem que ver como ela vai ser igual a, igual a 1, vai ter igual a 0, o y é igual a 1, né? Então, se você bota t igual a 0 aqui, ó, vai sobrar somente o C1, né? Então, C1 é igual a 1. E quando você bota, aí faz y0, né? E quando você deriva, e tem que botar o 0, né? Deixa eu derivar aqui, vai ficar menos C1. Deixa eu ver aqui, deriva a primeira, né? Menos C1, raiz de 3 sobre 2, cosseno raiz de 3 sobre 2t. Deixa eu abrir um espacinho aqui. Aí mais C2, aí deriva a segunda, deriva o seno. Aí deriva fora, deriva dentro, aí deriva do seno é o cosseno. Aí tu bota t igual a 0, lembrando que a derivada é igual a 0, né? Para t igual a 0, é 0, né? Aí bota t igual a 0 aqui, ó. Deixa eu ver como é que vai ficar. Eita. Derivado do cosseno é o seno, aqui tá errado. Só isso aqui. Aí quando bota t igual a 0, aqui vai dar 0 e aqui dá 1. Aí só sobra C2 vezes raiz de 3 sobre 2, né? Só esse pedaço aqui que sobra, né? Esse outro pedaço que é igual a 0, ou seja, C2 é igual a 0. Então a solução, logo, só sobrou isso aqui, ó. C1 igual a 1 e C2 igual a 0, então sobrou isso aqui. Ok? Essa é a solução. Agora ver o que ele pediu. Ó, encontre a solução geral da equação e resolva o problema de valor inicial. Feito. Determina a amplitude. A amplitude dele é o quê? Qual é a amplitude desse aí, pessoal? Qual é o tamanho da onda, do comprimento do negócio da onda? Só olhando aí a solução vai dar o quê? E alguém tem alguma sugestão aí? Qual é a amplitude dessa onda aí? Se o, do negócio. 1, né? Pronto. É o que está aqui, né? Na frente, né? Lembrando que ficaria assim, né? A cosseno ômega 0t menos isso, né? É assim, né? A amplitude aqui é 1, né? Aí tem um negócio aqui que ele pediu a mais. Amplitude, a frequência... A frequência, esse negócio que está junto aqui do t, né? No caso aqui, é de 3 sobre 2,
Ele pediu também, deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu dar uma filadinha. A fase e o período. A fase é o que está aqui junto. Não tem nada junto aqui, né? É zero, né? E o período dela, quando ela se repete, é 2π dividido por esse negócio que está aqui, né? O ômega zero, né? Certo? É isso aí. E a letra B, que é a parte... Depois disso tudinho aí vai ficar simples, certo? Inclusive esse é o exemplo mais simples, exemplo bem simplesinho. Esse daí, ó, é o cosseno, só que esticado um pouquinho, né? Raiz de 3 sobre 2, eu tenho quase certeza. 3 sobre 2 é maior que 1. A raiz de número maior que 1 é um número ainda maior que 1, né? Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Eu vou dar só um esboçozinho. Tipo, eu vou botar aqui como referência a função cosseno padrão, certo? Ela ficaria assim, ó. Isso aqui seria a função cosseno, vamos dizer assim, né? Padrão, né? Já a outra, você pega e estica ela um pouquinho. E como, veja só, como como ele diz, a frequência dela ela é maior, né? Aí lembra quando você multiplica, vê, ó, isso aqui é um número que é menor do que 2π, né? Aí quando você multiplica com uma coisa positiva, tipo, o gráfico, tipo, vai ser, você pega assim, dá uma tipo, comprime ele um pouquinho, né? Tipo, essa onda, ela vai ficar um pouquinho para cá. Aí você pega o cosseno como referência e faz isso. Eu acho que fica uma coisa assim. Entenderam? É como se você pegasse o gráfico dele e desse uma espremidazinha aqui na horizontal, certo? E ele vai oscilar mais. Por isso que a frequência é um pouquinho maior. Okay? Eu não vou botar com todos os detalhes aqui não, certo? Mas é mais ou menos isso. Okay? Aqui sendo 1, né? Aqui é 1 e aqui é menos 1, né? Okay? Certo, pessoal? É isso aí que eu tinha para falar nessa aula de hoje, certo? Falei um bocado. Eu até tinha programado falar outras coisas, por exemplo, analisar os outros casos, mas é sempre aquela história, né? Vocês que são professores sabem disso. A gente programa uma coisa. Sempre quando tipo, eu pensei que tinha pouca coisa para quando eu me programei, eu fiz, eita, eu acho que nem vou conseguir preencher a aula, que devo falar muita pouca coisa hoje. Aí quando eu chego e vejo na hora, eu vejo que realmente aquilo que eu acho que é pouco demais é o que cabe na aula. Aí, às vezes, quando eu penso, eita, isso aqui tudinho vai dar na aula, geralmente sobra. Se vocês têm essa sensação também. Aí, vê só, eu vou guardar para... Treino, jogo é jogo, né, professor? É, treino é treino, jogo é jogo, sempre é assim mesmo. É. Aí, eu vou deixar para a próxima segunda-feira. Aí eu vou fazer mais exemplos, certo? Como eu disse a vocês, a gente não vai ficar vendo mais assuntos, o assunto praticamente acabou, certo? Quem já está adiantado nos exercícios, já está avançado, pode já se organizando somente para esperar a prova e meio que já tiver tudo escrito direitinho na mão, quando for pegar a prova é só escrever, certo? Que já está feito na mão, certo? Aí, na próxima vez eu vou fazer mais alguns exercícios para avançar um pouquinho nessa parte aí, né, de analisar os outros casos, que de repente vai ajudar vocês a fazer os outros exercícios, certo? E para fechar o curso, tipo, uma coisa, quando vocês uma coisinha a mais só, mas é somente para a motivação, que é a lei de Kepler. Aí isso eu vou mandar para vocês, eu vou gravar alguma coisa e mando para vocês, certo? Eu estava até pensando em mandar, mas talvez só o problema da Barkstócrona, é uma coisa que vocês veem, tipo, sem o compromisso de estudar para outra coisa. Isso é até mais para vocês verem essas coisas aplicadas. Eu mando para vocês ou eu falo com vocês direitinho sobre isso. Ok? Mas, em resumo, a gente volta na segunda-feira, mesmo esquema, fazendo os exercícios, certo? Revisando um pouquinho o assunto. E eu digo para vocês quando eu vou mandar esses vídeos. Professor, mas esses exercícios que o senhor está fazendo, corre risco de estar na prova?
Esse daqui que eu estou botando aqui? Aham. Pode ser que sim. Ou esse, ou cai esses daqui, ou cai aqueles que eu circulei para vocês. Só cai esses. Os de Kepler. Não, de Kepler não. De Kepler é uma coisa à parte. É só se vocês quiserem, tipo assim, é para vocês olharem, mas é que tipo, no curso tem a parte obrigatória e tem a parte legal, assim, a parte que eu digo assim, que não é obrigatória, que você olha somente tipo, eita, eu gosto desse negócio. É essa parte. Entendi, professor. É tipo uma coisa um pouquinho à parte no curso. Certo? Se vocês não quiserem nem olhar agora, vocês nem olhem, tipo, diga assim, vou olhar isso agora não, professor, estou com muita coisa, mas eu vou guardar para olhar em algum momento depois. Certo? Mas eu vou mandar para vocês. Ok? Pronto, pessoal, eu vou parar aqui a gravação, aí eu coloco lá para vocês, certo? Deixa eu só ver aqui se o negocinho... Vou parar